Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos ler do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Embora seja um texto bem conhecido, hoje eu quero falar sobre como vencer a frustração. A multidão apertava Jesus. Estava todo mundo ali imprensado, querendo chegar mais perto dele, querendo ouvir melhor. Não tinha microfone, caixa de som, nada disso. E eu questiono o que levava aquelas pessoas a buscarem o Senhor, a se aproximar dele, a querer estar tão próximo dele, nesse nível em que as pessoas estavam ali se empurrando umas às outras para se aproximar dele. O que eles queriam? Esse verso 1 deixa claro que eles queriam ouvir a palavra de Deus. A palavra, irmãos, é aquela que tem o poder transformador para mexer no coração do homem, para transformar a nossa essência em alguma coisa. Por mais que se reproduzam leis e repitam leis, repitam rezas, repitam um monte de outras coisas, nada funciona como a palavra. Ela é o poder libertador. Por isso que é como estamos com sede. Quando nós estamos com sede, nós vamos a uma fonte onde tem água, um bebedouro, uma garrafinha ou qualquer outro lugar onde produza água ou tenha água para saciar a nossa sede. A nossa alma, ela busca essa saciedade em Deus e na sua palavra. Por isso que, através dela, é que nós somos edificados. Veja que o povo, eles já estavam cansados de ouvir as mesmas leis que os sacerdotes repetiam continuamente, aquela obrigatoriedade de cumprimento constante das regras que foram estipuladas lá no Monte Sinai por Moisés. Nada contra, mas eles não viam praticidade naquilo que eles faziam. Por isso que Jesus veio, cumpriu a lei, mas ele foi trazendo uma mudança. E a mudança, irmãos, começa pelo nível de relacionamento. Qual é o nível de intimidade que nós temos com Deus? Nós reproduzimos textos, falamos de textos bíblicos, mas temos esse nível de intimidade, de relacionamento íntimo com Ele? Esse é o grande diferencial de um cristão. Dizer que é cristão por frequentar uma igreja, você não disse nada. Porque nossa vida, ela é o nosso maior testemunho, é a forma como as pessoas vão enxergar Deus. Elas vão ver o quanto Deus significa em nós, nas atitudes, nas palavras, nas ações, na família, nos relacionamentos como um todo. Quando nós temos esse nível de intimidade com Deus, nós vamos quebrando muitos paradigmas que nós aprendemos no passado e passamos a viver uma realidade muito diferente que nós estávamos acostumados a viver. Por isso que o que eles viam em Jesus que o desejava tanto, tudo era novo.
Jesus tinha autoridade, tinha conteúdo, tinha forma, compaixão e amor para poder chegar em cada uma daquelas pessoas com diversas necessidades que se aproximavam de Deus. E o que mais evidenciava no ensino de Jesus era o amor, a verdade e a autoridade. Isso é o grande diferencial, porque você tem conteúdo e não tem amor pelas vidas, não fez nada. Você está querendo ser o sábio, está querendo mostrar que sabe muito a Bíblia, mas quanto da Bíblia ela já transformou a sua história? Por isso que Jesus ele buscou um meio de ver a todos e ser visto por todos. O que Jesus quer, mais do que saber que eu conheço a Bíblia e você conhece a Bíblia, ele quer que essa Bíblia que eu conheço seja conhecido de todos e que todos conheçam o Jesus que eu mostro para eles. A nossa vida é essa troca, é esse testemunho vivo. No caso da passagem, o que Jesus fez para que ele visse todas as pessoas e para que todas as pessoas o vissem? Jesus viu 2 barcos na praia e os pescadores estavam ali lavando as suas redes. Eles estavam ali abatidos porque teve uma noite de fracasso. Foi uma noite que não apanharam nada e estavam ali muito ligados no que estavam fazendo em limpar as suas redes, tirar a sujeira que veio do mar, porque não era o que eles queriam peixes, mas o que veio naquela rede foi sujeira. Então, na atividade que eles estavam desenvolvendo, de lavar a rede na beira da praia, parecia que não estava se importando com o que estava acontecendo. Jesus estava falando com a multidão e eu não estou nem aí, o problema é dele, a multidão está atrás dele. Eles estavam ali presos na sua frustração, na sua decepção e no trabalho de lavagem da sua própria rede. Veja, irmãos, que a multidão estava próxima, mas isso não chamou a atenção daqueles pescadores. Jesus falava àquela multidão, mas isso não mexeu com eles. Eles continuaram a fazer o que estavam fazendo, limpando a sujeira das suas próprias redes. Quando o nosso coração ele está triste por alguma coisa, quando algo acontece na nossa vida, frustração, uma decepção, alguma tristeza, a nossa atenção, ela fica 100% voltado para aquele problema. Voltado para aquela dor, voltado para aquela frustração, voltado por aquela palavra que alguém falou, que nos feriu, que nos magoou, que nos cortou, que não deu liga conosco. Nós não queremos saber de outra coisa, porque aquilo ocupa a nossa atenção. Os nossos pensamentos, quantas vezes, irmãos, estão presos ao fracasso, estão presos a uma dívida, estão presos a uma briga que aconteceu, a um relacionamento rompido. Enfim, nós acabamos desviando a nossa atenção. Eu penso que Jesus, propositalmente, ele foi ao encontro daqueles discípulos que ainda não eram, mas aqueles pescadores fracassados e abatidos por uma noite em que eles não apanharam coisa nenhuma. Ele foi até eles, e Jesus usou um argumento, ele queria o barco deles, mas algo aqui foi diferente. Ele não somente chegando e entrou no barco de Simão, ele pediu para aquele homem, e Simão poderia muito bem ter se negado aí. Ele disse, eu estou ocupado, mas pode usar, o barco está aí, pode pegar o barco e usar. Né? Era muito prático, mas ele não fez isso. Ele não se desculpou de estar ocupado e nem usou a sua tristeza para isso, ou a forma que ele estava, eu estou lavando as minhas redes. Ele não fez isso, ele entrou no barco junto com Jesus e afastou o barco da praia. Isso é muito importante, irmãos, essa posição. Por quê? Porque 3 coisas aconteceram com Simão aqui nesse momento. Ele parou o que ele estava fazendo. Se nós queremos ouvir Jesus, pare tudo o que você está fazendo. Às vezes nós justificamos, não, eu estou aqui lavando a minha rede, não, eu estou ocupado, não, eu estou trabalhando. Largue tudo o que você está fazendo, porque se nós queremos ouvir Jesus, o celular dando notificação aqui, ele já rouba a sua atenção. Qualquer outra coisa rouba a sua atenção.
O que você quer mesmo? Só passar uma vista na leitura ou você quer ouvir a voz de Deus? E para ouvir, irmãos, precisamos silenciar qualquer outra voz, tudo aquilo que rouba a nossa atenção. Não importa o que seja. Simão, ele largou o seu trabalho. Então, largue o celular, largue a televisão, largue os filmes, largue tudo aquilo que é entretenimento, que rouba você desse momento de ouvir Deus. Concentre, Senhor, eu quero te ouvir nesta hora. A segunda coisa que aconteceu com este moço, ele ficou só com Jesus no barco. Ele poderia ter deixado Jesus levar o barco sozinho, mas ele foi só. Enquanto ele lavava a rede, enquanto Jesus pregava para a multidão, o que ele falava não tinha nada a ver com isso. Ele não dava a mínima atenção do que estava acontecendo entre Jesus e a multidão. Não lhe interessava aquele assunto. Mas na hora em que ele entra no barco, ele fica sozinho com Jesus. A sua atenção se volta para ele. Queridos, quando nós ficamos sozinhos com Jesus, é o momento em que o Senhor está gerando algo novo dentro de nós. E gerar é formar uma outra pessoa. Quando nós engravidamos de uma criança, nós estamos formando outra pessoa dentro de nós. Jesus entra na nossa vida e Ele quer gerar em mim e você uma outra pessoa, com nova personalidade, com um novo caráter, com uma nova visão de vida, voltado para as coisas do reino de Deus e não mais para as coisas dessa terra. E para isso precisamos entender que esse momento a sós é para que Ele nos ensine o que nós não sabemos. A terceira coisa que aconteceu com Pedro, ele ouviu o que ele ensinava. Diz o verso 3, que ensinava a multidão assentado no seu barco. Irmãos, é diferente falar para uma multidão e falar para uma pessoa, sim ou não? O discurso é bem generalizado, mas quando você fala com uma única pessoa, você foca o problema, você foca a necessidade, você procura atingir aquilo que realmente aquela pessoa está precisando ouvir. Jesus estava ali no barco de Simão e quando ele entra naquele barco, ele sabia qual era a dimensão da sua dor, a sua frustração, e ele queria falar exatamente em cima disso, porque ele estava talvez muito preocupado, como é que vai ser? Eu não pesquei nada, e eu vou ter que levar subsistência para minha casa, essa aqui é minha fonte de renda, é daqui que eu tiro a comida para o meu povo, é aqui que eles se alimentam, enfim, há uma preocupação de quem é aquele que cuida da família para trazer a provisão. Quando Jesus terminou de falar, claro que ele sabia como estava o coração de Simão. E diz a palavra de Deus que Jesus, conhecendo a sua dor, no verso 4, ele chega diretamente para ele e diz: faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede, vai pescar. Parece brincadeira, Jesus. Não, este é o comando. Não, Senhor, eu vou voltar para o lugar do fracasso. Eu vou voltar no lugar da dor, eu vou ter que mesmo encarar isso outra vez, voltar para o lugar do cansaço. Eu já fiz isso a noite inteira, joguei, puxei a noite inteira. É isso mesmo, irmãos. Nós somos muito resistentes a não querer fazer o caminho de volta. Às vezes o fracasso vem por uma decepção que nós causamos em alguém, por algo que nós ferimos a alma de alguém, mas nós não queremos fazer o caminho de volta, não queremos recomeçar, não queremos refazer a rota, e porque achamos muito difícil, porque doeu. Tu não sabe o que é isso? Eu sei a minha dor. Jesus sabia. Jesus estava ciente de tudo aquilo e ele estava vendo a resistência dele em não voltar. Eu já fiz isso a noite inteira. E essa é uma difícil decisão, irmãos, de recomeçar. E nós precisamos tomar decisões como essas todas as vezes que nós quebramos o caminho da fidelidade, da honestidade, da verdade com alguém. Ter a humildade para voltar e recomeçar, refazer a rota. Eu errei com você. Simão não queria voltar, mas ele disse no verso 5, mestre, havendo trabalhado a noite inteira e nada apanhamos.
Sempre nós usamos essas justificativas, irmãos. Por que a gente é muito pronto para arrumar desculpas para não consertar os erros passados? Quando você dá um comando e diz, vai lá e peça perdão. Não, eu já fiz isso. Já pedi perdão a Deus. Não, eu já falei. Não, isso aqui eu já tentei, eu já fiz. Tudo isso que tu falou, eu já fiz. A pessoa não quer restauração. Porque a forma como faz, irmãos, é errado muitas vezes. Quando Jesus mandou ele voltar para o mar, Jesus disse, vai para o mar alto. O Senhor não mandou ele lavar ali a rede na beira da praia. A beira da praia tem pouca água, a rede está cheia de sujo, ali não vai limpar a tua rede, não vai resolver o problema. Nós queremos sempre no raso, querer arrumar todas as coisas. O Senhor disse, você tem que entrar lá no profundo para que entre o meu amor, entre a humildade, entre o perdão, e você possa restaurar de verdade a sua vida com alguém. Não da boca para fora e depois está remoendo dentro de si aquilo que você não perdoou. Queridos, vejam, isso é muito sério, porque as nossas tentativas geralmente são extremamente rasas e superficiais. Nós não queremos entrar no profundo para superar a frustração do que causou o problema, a frustração de não ter conseguido algo na nossa história e na nossa vida, e queremos simplesmente ignorar. Não, cada um segue sua vida, ele segue a vida dele, eu vou seguir a minha. Não resolve. Estamos na época da Copa. Quando faz uma falta, adianta eu correr e fazer o gol? Esse gol vale? Não vale nada. O juiz apita, volta lá no lugar da falta e começa a partida outra vez. E precisamos voltar, irmãos, para recomeçar. Jesus, ele mostra que a obediência é em você ir a águas profundas. É ir em alto mar. Isso vai fazer a diferença. O que quer dizer ele ir às águas profundas? Precisa entrar no lugar da intimidade plena com ele. Não adianta fazer uma oração, minha boca, e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Não. Vai lá, te humilha diante do Senhor. É o lugar da intimidade, é o lugar onde o céu se abre, é o lugar onde Deus faz algo na nossa história, irmãos. Não adianta ir para a casa do Senhor porque está ali assistindo o culto. Isso é você simplesmente estar na beira da praia. Como que você está lavando as suas redes sujas com tão pouca água? Porque só uma porção da palavra no domingo é pouca água, é pouco conteúdo, é palavra viva, sim, mas Deus quer que você mergulhe mais fundo, aprenda mais, ouça dele, ele falando com você no livro, ele entrando com você nos lugares do Santo dos Santos. Irmãos, não há resistência quando você entra na profundidade com Deus. Ele te quebra todo, você não tem argumento. Por isso que o Senhor manda lavar as redes sujas, não mais na praia. Ele disse, vai lá em alto mar, porque ali o tempo todo eles estavam lavando, e estava ali no raso. Era um trabalho lento e demorado, porque fica tanta coisa agarrada na rede, que às vezes você tem que tirar um a um. É assim que funciona na presença dele. Pecado é um a um, tem nome. Eu roubei, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cita qual foi o pecado. Esse negócio perdoa multidão de pecado. Que multidão é essa? Como assim? Tu converteu mesmo para ter uma multidão de pecado? Não é? E Deus está querendo que seja algo muito pontual, a ponto de você saber exatamente aonde eu errei, o que eu falei, o que eu fiz. Isso tem que estar muito claro na nossa mente, irmãos. Por isso que nós temos que tirar esses lixos emocionais que estão dentro de nós, causando tanta frustração na nossa alma, tanto desgosto até, porque não queremos pedir perdão pelos erros que nós temos cometidos e precisam ser confessados. Não, mas eu não fiz nada. Puxa, tá bom de ir para a glória, já está santo. Porque nós, queira ou não, praticamos coisas que não agradam o coração de Deus. Queira ou não, tem coisas que nós tropeçamos na nossa história e é necessário ir ao mar alto. Para quê mesmo? Ir a águas profundas. São nas águas profundas, irmãos, que o Senhor gera intimidade, relacionamento,
preparo. Unção e graça nova são renovadas na nossa vida. Por isso que, às vezes, muitas coisas paralisam na nossa vida. Porque a rede, vamos pensar um pouquinho antes de seguir aqui, nós temos que lembrar que a rede ela precisa estar limpa, e a rede limpa, ela gera arrependimento e perdão. Mas quando muitos homens aqui gostam de pescar, e a rede ela tem muitos nozinhos. Aqueles nozinhos são os elos de ligação para que ela possa segurar algo dentro dela. Nós aprendemos muito sobre as redes de pescar, mas olhando a visão das redes de pescar, foi que se criaram as redes sociais, que são conexões que são feitas de uma pessoa com outra pessoa, e são elos de ligação fortes que vão se fazendo por meio da internet. E ali, quando você pensa que não, você está retendo tanto lixo do mar que você vai gastar muito tempo para limpar essa rede. Muito tempo para tirar todos os sujos que foram depositados ali. E às vezes não consegue, porque além da sujeira que foi depositada nesta rede de conexões de internet, você ainda precisa tirar aquelas que foram presas nos nós, prejudicando a vida. Raciocine como se cada nozinho daquele fosse uma pessoa. Quantas pessoas foram prejudicadas, irmãos? Veja nessas conexões de uma rede, mesmo de marketing, de internet, onde as pessoas se conectam, e ali está cheio de sujeira. Elas já não conseguem mais exercer o seu papel, as comunicações começam a ficar truncadas, começam a ficar difíceis, e precisamos de uma limpeza. Tem que entrar na limpeza, porque sobrecarrega o sistema e ele não funciona mais. Não é isso, Thaí? Tá ali, o irmão fez assim. Pois é. É assim que funciona. Como você quer estar conectado com os céus se a sua rede está tão suja assim? Se não houver arrependimento e perdão, não tem como nos conectar. O tempo que Simão parou, irmãos, ali para lavar aquela rede, ele estava sozinho. Jesus não estava com ele, estava com a multidão. Enquanto Jesus estava ali, nada aconteceu. As coisas começaram a acontecer quando Jesus entra no barco de Simão. Jesus começa a ensinar e ele começa a prestar atenção, porque quando ele estava ali, ele não estava ouvindo a conversa de Jesus com a multidão, mas aquela fala começou a entrar na sua vida. E foi quando ele pôde dizer: mestre, trabalhei a noite toda, não apanhamos nada, mas porque mandas, eu vou lançar a rede. Verso 5. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nessa hora em que ele decide obedecer, o Senhor começou a gerar ali o novo na vida de Simão. O que aconteceu? Quando eles saíram para refazer o serviço de uma noite inteira, nós sabemos que a noite não é um lugar apropriado para se pescar. E eles saíram com a mente e o coração estava obscurecida até pela noite. Estava tudo fechado, nada aconteceu. Era como se estivessem trevas da sua mente, tristeza, frustração, abatimento de espírito. E ali, aquele horário que o Senhor manda ele refazer o serviço, era o horário mais improvável. E eu louvo a Deus, porque o Senhor não está preso a circunstâncias nenhuma. Por mais que parecesse ser improvável, que era de dia e não de noite, o Senhor fez a coisa acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor queria contrariar os princípios que Simão sabia. Eu já sei como é isso, a gente só pesca de noite. Isso fala da autossuficiência, eu já sei. Quantas vezes você quer orientar alguém? Eu já sei, porque não faz, caramba. E Jesus pacientemente estava mostrando para essa pessoa, que às vezes acha que é tão competente: eu não preciso de ninguém, eu já fiz isso, mas você fez e não deu certo. E aqui Jesus mostra a lição para ele: querido, você só vai ter uma grande colheita quando você andar na luz. Então, quando a luz chegou, não só a luz do dia, mas a luz da presença de Jesus Cristo, aí sim,
tudo mudou na vida daquele indivíduo. Só a presença de Jesus ali fez a diferença, irmãos, porque entrou no coração dele, assim como os peixes entraram na sua rede. Ele não foi atrás de grandes peixes, os peixes foram atrás deles, atraídos pela luz de Jesus Cristo, que agora estava naquele lugar. Veja que coisa extraordinária, porque a nossa vida, irmãos, hoje está tão achando que são essas luzes, que cores maravilhosas e não sei o quê, que vai atrair pessoas. Esqueça, o que atrai pessoas à casa dele e a qualquer outro lugar é a presença de Jesus na sua vida. Não são essas luzes bonitas, o ambiente maravilhoso, graças a Deus por isso, mas o Messias, irmãos, ele conduz o seu povo quando ele brilha essa luz em nós. Assim como ele fez quando o menino nasceu, Jesus era uma criança, a luz apareceu e guiou os pastores. Vai lá, vou te levar, está lá onde ele está. Jesus vai guiar as pessoas até onde você está, para que ele veja a luz do Senhor brilhando na sua vida. Você recebe isso? Veja o que aconteceu com Simão quando ele obedeceu. Algo extraordinário. Verso 6 diz que eles colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E Simão entendeu então aqui o que aconteceu. Nada disso é normal. Decida o que você quer viver, o normal ou o extraordinário de Deus. O que você espera dele? Só vir cantar, bendito seja o teu nome, te a glória e vai embora, é o normal. O Senhor quer coisa muito além, irmãos, do que o normal. O normal eles tinham. Eles tinham os fariseus, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, eles faziam o normal. O Senhor disse, não é nada disso, vamos avançar mais. Eu tenho muito mais para você, eu quero mostrar muito mais, eu quero mostrar o extraordinário. O que o Senhor fez com Simão foi mostrar a ele uma porção do que ele quer fazer. O que Deus te chamou aqui foi para dizer que eu tenho algo extraordinário para mostrar para a sua vida, que você ainda não viu, que ainda não viveu. É algo sobrenatural. Os peixes pulando na tua rede, as vidas te procurando na sua casa, batendo na sua porta, indo lá no seu trabalho, ore por mim. Eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus, eu vim aqui porque eu quero saber mais desse Jesus. Querido, é viver o sobrenatural. Saia da praia, mergulhe nas profundezas do mar, é lá que o Senhor te quer. E tem até uma música que diz, quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Ah, irmãos, o Senhor não quer você na beira de praia, tomando água de coco e balançando na rede, não. Você precisa mergulhar profundo, porque é lá no profundo que tem coisas extraordinárias para mim e para você. Quando Simão viu os milagres extraordinários de Deus, a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Quem mandou ele fazer isso? Ninguém, mas o coração dele já estava bombando. Esse homem é o que eu procuro, ele é diferente. Onde estava a frustração de Pedro? Não tinha mais. Onde estava o abatimento de espírito? Não tinha mais, até porque o resultado foi visível, uma rede lotada de peixe que ele precisou pedir ajuda. Querido, toda tristeza e angústia vai embora quando ele entra no teu coração, quando ele governa a tua vida, quando ele assume o controle da tua história. Diga aleluias. Por isso que quando ele se vê com Jesus, ele se prostra ali diante dele e dizendo, Senhor, ausenta-te de mim. Que oração doida. Ei, Simão, tu quer voltar àquela vida de fracasso? Ausenta-te de mim. Não, Simão, eu quero estar perto de você. Eu quero falar com você, eu quero me comunicar com você. Ele disse, não, eu sou um homem pecador. Ele disse, eu sei, mas eu já perdoei todos os teus pecados.
Aleluias. Irmão, se nós queremos viver essa vida com Ele, fica tranquilo, prostre-se diante dEle para adorá-lo, sim, e não para dizer para Ele se afastar, é para dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da Tua presença na minha vida. A consciência, irmão, de quem realmente nós somos, seus filhos, lavados, remidos no seu sangue, que reflete a luz dele nessa terra. É a luz dele que nós refletimos, não é essa, não é a nossa, é a luz do mundo que entrou em nós e refletimos a sua glória. Por isso que nós precisamos nos aproximar cada vez mais dele. Se você se aproxima dele, a luz fica forte. É como se eu estivesse me aproximando dessa luz, fica forte, resplandece. Mas quando você decide se afastar, a tua luz fica opaca, fica vazia, não reflete mais, ninguém consegue mais identificar, as coisas vão ficando tão escurecidas, porque você já não consegue refletir a imagem de Deus, e aí você vai para as trevas de novo e começa a refletir a sua própria luz. Diga misericórdia. Ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essa aqui? Não. Essa que você corre para perto e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu quero a tua luz, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. Reflete a tua glória através da minha vida. Simão estava entendendo, irmãos, que algo extraordinário estava acontecendo. Por isso que a palavra de consolo que o Senhor disse: Ei, Simão, fica tranquilo, não temas, de agora em diante vou mudar sua profissão. De agora em diante você vai parar de ficar aí jogando rede, puxando rede no vácuo. De agora em diante você vai buscar vidas, serás pescador de homens. Irmãos, quando Deus te escolher, nunca diga não. Não, mas eu não sei. Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, Ele vai te preparar. Não, mas para de dar argumentos e desculpas. Ele quer realizar algo tremendo. Buscar peixes, irmãos, é entender que você vai resgatar aquele que estava morto e gerar vida neles. Nossa missão, irmãos, não é ser a mesma pessoa. A nossa missão é sermos transformados e transformadores de outras vidas. Se nós não servirmos para levar essa palavra à frente, nada vai acontecer. Outra coisa, quando ele diz: te farei pescadores de homens, ele estava dizendo para você não ser egoísta, não ser aquele achando que a rede vai vir cheia por causa de você que está brilhando intensamente. Não, você vai ter a humildade para dizer: ei, me ajuda aqui, vem cá, vamos carregar aqui, vamos me ajudar a puxar a rede. Líder de célula, você é útil para segurar a rede, para você não perder nenhum peixe. Você é útil, discípulo dessa igreja, para discipular pessoas, para cuidar de vidas. Jesus não te chamou para simplesmente estar numa célula. Você é esse que vai jogar a rede e vai trazê-la cheia de grandes peixes também. Amém?